Capítulo 12. A nova luta da medicina. Tratamento e prevenção de doenças genéticas. Nunca, desde o momento em que nasceu, David Vedder sentiu o toque direto de outro ser humano. David sofria de uma condição hereditária chamada Síndrome da Imunodeficiência Severa Combinada, conhecida pela sigla em inglês SCID, a incapacidade de o corpo gerar célula B e célula T, ambas cruciais em nossa reação imunológica, que o deixava suscetível à mais relesa infecção. Os pais de David sabiam, desde antes do nascimento, que o filho poderia sofrer de SCID, seu primogênito já sucumbira à doença. Dessa vez, no entanto, os Vedder e os médicos estavam prontos e logo no início decidiram que, se o bebê tivesse SCID, seria isolado num ambiente livre de germes, até que um tratamento surgisse, o que certamente não demoraria muito em vista do rápido progresso da medicina. David nasceu por cesariana em setembro de 71 e foi imediatamente colocado numa incubadora estéril. Todo contato com ele era intermediado por luvas de látex, integrada na lateral da pequenina câmara. À medida que crescia, ia sendo colocado em ambientes estéreis progressivamente maiores, bolhas plásticas. As luvas, contudo, permaneceria uma constante e continuaria sendo a única maneira de ele sentir algo ou alguém no mundo externo. A tão aguardada cura se mostrou esquiva. David permaneceu na sua bolha, de onde atraiu a atenção do país inteiro. A NASA tentou ajudá-lo oferecendo um sistema biologístico móvel de isolamento, essencialmente um traje espacial que permitia ao garoto uma certa liberdade para aventurar-se fora da bolha. Mas, na realidade, um traje espacial é apenas um outro tipo de bolha. Avanços nas técnicas de transplante pareciam promissores e, em outubro de 83, um mês após o seu 12º aniversário, David recebeu um transplante de medula óssea da irmã mais velha. Infelizmente, a medula continha um vírus que provocou o surgimento de um linfoma maligno no sistema indefeso de David. Em fevereiro de 84, ele precisou abandonar a bolha e ser transferido para uma unidade de terapia intensiva, onde veio a falecer pouco depois. Nos últimos dias de vida, pôde enfim, pelo menos sentir o calor do toque humano. Devemos agradecer o fato de a SCID ser uma enfermidade rara, ainda que as doenças genéticas sejam surpreendentemente comuns entre crianças. Cerca de 2% dos bebês nascem com algum tipo de anomalia genética grave. Estima-se que os genes sejam responsáveis por 1/10 das internações em hospitais infantis, e estejam indiretamente implicados em cerca de metade. O caso de David Vedder é lamentavelmente representativo do atual estado do nosso conhecimento sobre a maioria das doenças genéticas. Podemos compreender o que está errado, podemos diagnosticar o mal, mas há relativamente pouco que podemos fazer em termos de tratamento, e muito menos de cura. É interessante acompanhar a evolução da imagem da SCID na cultura popular. Na década de 70, a síndrome inspirou um telefilme melodramático chamado The Boy in the Plastic Bubble, o menino da bolha de plástico. Na década de 90, o Bubble Boy tornou-se uma figura cômica no seriado Seinfeld, e em 2001 a Disney lançou um filme de extremo mau gosto que narrava, numa série de aventuras bobocas, a vida de um garoto confinado numa bolha devido a uma doença inominada, mas inconfundível. A perene impotência da ciência diante de um mal tão horrível talvez explique, em parte, essa trajetória do sentimentalismo à farsa. Mas é essa mesma impotência que torna mais difícil para as vítimas e suas famílias suportar a realidade da doença. No caso específico de doenças que causam degeneração progressiva e inexorável, o diagnóstico é quase uma sentença de morte. Uma vez que não existe tratamento, alguns prefeririam não conhecer seu destino macabro. Sobretudo, se já testemunharam a degradação causada em entes queridos. No capítulo anterior, ficamos conhecendo Nancy Wexler, com 50% de chance de desenvolver a doença de Huntington, o flagelo que destruíra sua mãe e seus tios. Wexler trabalhou longa e arduamente no lago Maracaibo e em laboratórios de genética nos Estados Unidos para descobrir o gene responsável. Porém,
Mesmo que sua extraordinária cruzada tenha levado ao isolamento do gene e à identificação das mutações letais, ainda não existe o menor vislumbre de cura. E, embora se tenha se esforçado tanto para disponibilizar um teste de diagnóstico genético, ela própria afirma que não pretende realizar o exame, pelo menos não enquanto não houver um tratamento viável no horizonte. Wexler preferiu continuar vivendo uma grande incerteza a descobrir uma verdade com apenas 50% de chance de ser agradável, já que também tem 50% de chance de vir a sofrer um declínio mental e físico que a tornará uma pálida imagem da mulher dinâmica que é hoje. De certo modo, chega a ser mais insuportável cuidar de uma vítima do que se tornar uma. Carol Carr, de Hampton, Georgia, acompanhou a saga de seu marido, Wyatt, que manifestou a doença de Huntington aos 30 e poucos anos. A irmã dele, Roslyn, morrera do mesmo mal, e o irmão, George, suicidara-se logo depois de receber o mesmo diagnóstico. Carol largou o emprego e tornou-se enfermeira em tempo integral do marido, que continuou se deteriorando durante os 20 anos subsequentes. O casal já tivera 3 filhos antes do diagnóstico e, em 1995, quando Wyatt enfim faleceu, Carol já estava cuidando dos 2 mais velhos, Randy e Andy, alimentando, dando banhos e remédios, ajudando-os no banheiro, como fizera com o marido. Não demorou até que o caçula, James, também começasse a apresentar os sintomas. Desesperada, relutantemente, internou Randy e Andy num asilo, onde, em 8 de junho de 2002, matou ambos a tiros. Segundo o New York Times, James afirmou que a doença de Huntington matara seus irmãos muito antes que sua mãe, desconsolada, apertasse o gatilho. Nem todas as doenças são tragédias de impotência médica. Talvez o melhor exemplo de uma situação oposta seja a patologia que levou àquelas estranhas advertências impressas na embalagem de alguns produtos alimentares, refrigerantes em especial. Contém fenilalanina. A fenilalanina é um aminoácido, um componente corriqueiro das proteínas, que não pode ser processado por pessoas que sofrem de uma doença genética chamada fenilcetonúria, também conhecida pela sigla PKU. A história começa em 1934 na Noruega. Uma jovem mãe estava determinada a descobrir o que havia de errado com seus 2 filhos, de 4 e 7 anos, que pareciam perfeitamente normais ao nascer. O mais velho ainda usava fraldas e mal era capaz de balbuciar meia dúzia de palavras, dificilmente formando uma frase completa. O caso chegou ao conhecimento do médico e bioquímico Asbjørn Follen. Depois de realizar uma bateria de testes, Follen encontrou uma anomalia bioquímica que associou à situação das crianças. Havia um excesso de fenilalanina na urina, mas também descobriu que não se tratava de um caso isolado. Ao encontrar 34 outras crianças em 22 famílias espalhadas pela Noruega, percebeu que havia se deparado com uma doença genética. Hoje sabemos que a fenilcetonúria é causada por uma mutação do gene da fenilalanina hidroxilase, a enzima que converte a fenilalanina em outro aminoácido, a tirosina. É uma doença rara que afeta cerca de 1 em cada 10 mil pessoas na América do Norte e possui um padrão recessivo de hereditariedade, ou seja, a vítima precisa ter 2 cópias mutantes do gene, uma de cada genitor, para desenvolver a doença. As crianças afetadas carecem de uma enzima funcional, de modo que a fenilalanina vai se acumulando no sangue, prejudicando o desenvolvimento do cérebro e levando a graves deficiências mentais. A prevenção é simples. Crianças com fenilcetonúria, criadas desde o nascimento com uma dieta de baixo teor de fenilalanina, o mínimo de proteínas em uma bebida adoçada artificialmente, as 2 fontes principais, crescem normalmente. Cuidados nutricionais são suficientes para fazer a diferença entre o desenvolvimento normal do cérebro e uma grave deficiência. Logo, seria importante descobrir o quanto antes após o nascimento
Qual é a reação da criança à fenilalanina? Robert Gautier idealizou um teste simples para diagnosticar o nível de fenilalanina no sangue e promoveu incansavelmente a sua adoção até que se tornasse uma prática neonatal corriqueira. Desde 66, mediante uma pequena punção no calcanhar, uma amostra de sangue é extraída de todo recém-nascido para determinar o teor de fenilalanina. Desse modo, sem examinar um único par de bases do DNA, o teste de Gautier, conhecido como teste do pezinho, verifica todos os anos a presença ou não de uma doença genética em milhões de bebês. Antes desse programa, talvez até 1% dos casos de retardamento mental nos Estados Unidos podiam ser atribuídos à fenilcetonúria. Hoje, o percentual é irrisório. A década de 1950 foi testemunha do surgimento da citogenética, o estudo dos cromossomos através do microscópio. Como instrumento de diagnóstico, essa abordagem logo revelou que anomalias no número de cromossomos, em geral, um a mais ou a menos, invariavelmente provocam disfunções graves. Os problemas decorrem de um desequilíbrio no número de genes, da transgressão da norma 2 de cada. Esse tipo de condição não é hereditária, como a distrofia muscular do tipo Duchenne ou a fibrose cística, mas certamente é genética, ou seja, surge espontaneamente a partir de acidentes ocorridos na divisão celular, que leva à geração dos espermatozoides e dos óvulos. A mais conhecida é a Síndrome de Down. O nome é uma homenagem a John Langdon Down, que, na qualidade de supervisor médico de um abrigo para retardados mentais, foi o primeiro a descrever as características clínicas típicas do mal em 1866. Ele observou que 10% dos residentes da sua instituição eram muito parecidos uns com os outros, tão marcante a semelhança que, colocados lado a lado, fica difícil acreditar que os espécimes comparados não sejam filhos dos mesmos pais. Entretanto, a primeira noção dos fundamentos biológicos do mal só viria 90 anos depois, quando o médico francês Jérôme Lejeune verificou que as crianças com síndrome de Down têm 3 cópias de um cromossomo, subsequentemente identificado como sendo o cromossomo 21. A condição normal, 2 cópias de um cromossomo, é dita dissomia. A síndrome de Down, portanto, é conhecida no jargão genético como trissomia 21. A incidência da síndrome de Down aumenta com a idade da mãe. Aos 20 anos, a chance de uma mulher gerar um bebê com Down é cerca de 1 em 1.700. Aos 35, pula para 1 em 400. Aos 45, dispara para 1 em 30. Por esse motivo, muitas gestantes mais idosas optam por realizar um diagnóstico pré-natal do feto para determinar se possui o cromossomo 21 em triplicata. O teste foi aplicado pela primeira vez em 1968 e hoje é oferecido a todas as mulheres grávidas com mais de 35 anos. Como o feto precisa ser grande o suficiente para suportar a extração de uma amostra de tecido, o diagnóstico não pode ser feito nos primeiros estágios da gravidez. Normalmente é realizado entre a 15ª e a 18ª semana, por meio de uma amniocentese, o procedimento de retirar um pouco de líquido amniótico, que contém naturalmente células do feto. Um teste alternativo, que pode ser feito até mesmo na 10ª semana, obtém células da vilosidade coriônica, a parte da placenta que se liga à parede uterina, mas o método é menos confiável. Como ambos os procedimentos apresentam um certo perigo, 1% de risco de aborto no caso da amniocentese, 2% no caso da amostra da vilosidade coriônica, aconselha-se às mulheres mais jovens que os evitem. A probabilidade de o feto ter um defeito genético é inferior à probabilidade de ele vir a ser lesado pelo procedimento. Antes, as células fetais extraídas tinham de ser cultivadas em laboratório em preparação para análise cromossômica. Hoje, porém,
um diagnóstico mais rápido é possível por meio da hibridação in situ fluorescente, conhecida pela sigla FISH, do inglês Fluorescence in situ hybridization. Nesse método, uma pequena molécula fluorescente é fixada a um trecho da sequência de DNA específica do cromossomo 21 e introduzida na amostra, onde se liga ao DNA do cromossomo 21 fetal. Se duas manchas fluorescentes aparecerem no núcleo de uma célula, o feto é normal. Se houver três, ele possui a síndrome de Down. Na Grã-Bretanha, 30% dos fetos com síndrome de Down são detectados por meio de testes de rotina realizados nos 5% de gestantes mais velhas. Esse método é bastante eficiente em termos do número de detecções por libra gasta. O Serviço Nacional de Saúde britânico é forçado a realizar esse tipo de cálculo desde a grande investida da senhorita Thatcher contra gastos públicos. Mas o que dizer dos outros 70% dos casos de Down? Embora a síndrome seja mais rara em bebês de mães mais jovens, essas são a vasta maioria das gestantes. Como, estatisticamente, os testes padrão não compensam o risco, tem-se buscado encontrar indicadores não invasivos alternativos, e descobriu-se que certas substâncias detectáveis no sangue da mãe podem nos oferecer algumas informações úteis. Taxas reduzidas de alfa-fetoproteína e taxas elevadas de gonadotropina coriônica, por exemplo, têm uma correlação significativa com a síndrome de Down, embora não sejam de modo algum indicadores infalíveis de trissomia. Assim, a prática clínica atual consiste em oferecer às mulheres mais jovens a opção do teste sanguíneo e, caso este sugira a possibilidade de Down, aconselhá-las a realizar uma amniocentese ou retirar uma amostra da vilosidade seriônica para um diagnóstico definitivo. Hoje, porém, a mulher que descobre que seu filho porta a síndrome de Down só tem, infelizmente, duas opções: tornar-se mãe de um bebê de Down ou abortar o feto. É uma decisão dolorosa, que os vários graus de severidades da doença só tornam mais difícil. Todos os pacientes com síndrome de Down apresentam os traços faciais identificados pelo Dr. Down: rosto largo e achatado, nariz pequeno e pálpebras estreitas e arqueadas. Mas o seu QI varia consideravelmente de 20 a 85, ou seja, de severamente retardados a ligeiramente abaixo do normal. Além disso, são bastante propensos a uma vasta gama de enfermidades, incluindo doenças cardíacas, as quais 15% das crianças sucumbem no primeiro ano de vida, anomalias gastrointestinais, leucemia e, com a idade, catarata e Alzheimer. Por outro lado, é bem possível que o indivíduo tenha relativamente poucos problemas de saúde. Com melhores cuidados e um maior conhecimento dos riscos médicos resultantes da posse de um cromossomo extra, houve um aumento perceptível da expectativa de vida. Hoje, 50% dos indivíduos afetados chegam aos 50 anos. Embora acabem adquirindo com o tempo o que a maioria de nós julgaria ser uma familiaridade deprimente com a enfermidade e hospitais, pessoas com Down podem perfeitamente desfrutar a vida e trazer alegria para suas famílias. A condição talvez seja mais dura com os pais da vítima, que precisam se adaptar para cuidar de alguém com necessidades médicas especiais, e suportar a ideia de que seu filho, sob muitos aspectos, jamais será realmente um adulto. Em sua maioria, as mulheres que descobrem estar gerando um feto com Down optam por interromper a gravidez. Como resultado, em países onde exames pré-natais são rotineiros, o número de bebês que nascem com Down está diminuindo. Em termos estatísticos, porém, essa constatação é mais complicada do que parece, pois a tendência de as mulheres protelarem a maternidade, muitas vezes por motivos profissionais, fez aumentar as fileiras de mulheres com risco de gerar um filho com Down. Na Grã-Bretanha, portanto, a eficiência dos programas de triagem é medida em relação ao número estimado de bebês com Down.
dependendo da idade das mulheres dando à luz naquele ano. A porção de bebês com Down não para de cair. Em 1994, por exemplo, os programas de triagem reduziram a incidência da doença em cerca de 40%. Trissomias também podem ocorrer com outros cromossomos, mas, com exceção das que envolvem os cromossomos 13 e 18, provocam anomalias tão graves que sempre resultam em aborto espontâneo. Mesmo assim, bebês com trissomia 13 raramente sobrevivem mais do que algumas semanas, e aqueles com trissomia 18 geralmente morrem antes de completar 1 ano de idade. É provável que anomalias cromossômicas, entre as quais se incluem as trissomias, sejam muito comuns. Embora várias sejam letais, outras têm pouco ou nenhum efeito. Estima-se que cerca de 30% das gestações terminem em abortos espontâneos e que em cerca da metade desses casos haja alguma forma de aberração cromossômica. As alterações podem ser bem menos drásticas do que a perda ou ganho de um cromossomo inteiro, por exemplo, a reordenação de segmentos num cromossomo ou a transferência de parte de um cromossomo para outro. Se houver ganho ou perda de material genético, como no caso de um cromossomo inteiro extra, então o desequilíbrio resultante em geral é deletério. Infelizmente, a análise citológica usual de cromossomos fetais só consegue detectar desequilíbrios graves, embora até uma desarmonia menor possa ter efeitos desastrosos. Depois de muito esforço para engravidar, Kathleen McAuliffe, de 37 anos de idade, ficou aliviada ao descobrir que apenas 2 cromossomos 21 haviam aparecido na sua miniocentese. O que ela não sabia é que o mesmo teste também pode revelar outras anomalias cromossômicas. O citogeneticista detectara uma inversão do cromossomo 2 do feto, como se um segmento houvesse saltado para fora do cromossomo, girado e se reinserido ao contrário. A informação não foi complementada com nenhum conselho aproveitável. Havia uma probabilidade de essa inversão causar problemas. Poderia resultar num desequilíbrio gênico, por exemplo, mas também era provável que não tivesse efeito algum. Uma linha de investigação seria examinar o cromossomo 2 da própria senhorita McAuliffe e o de seu marido. Se algum deles apresentasse a mesma inversão, ou seja, se esta não fosse uma alteração espontânea no filho, a dedução poderia ser possível de que teria pouco ou nenhum impacto, já que pai e mãe eram normais. Porém, nem McAuliffe, nem seu marido tinham o cromossomo 2 invertido. Isso significava que a inversão surgira no óvulo ou no espermatozoide, o que poderia provocar no bebê? McAuliffe deparou-se subitamente com uma decisão de vida ou morte. Após um período de agonia, resolveu que a incerteza era insuportável e interrompeu a gravidez. Embora tivesse especificamente solicitado para não ser informado do resultado da autópsia, estava triste e cheia de culpa pela perda do feto. Por alguma falha administrativa, o relatório foi enviado à sua casa e ela acabou descobrindo que o feto tinha graves anormalidades. Mas isso não lhe serviu de consolo e até hoje a senhorita McAuliffe mantém a imagem do ultrassom guardada numa gaveta. Felizmente, gestações subsequentes não tiveram complicações, e McAuliffe foi abençoada com 2 crianças de saúde retumbante, como gosta de dizer. O conhecimento genético gera dilemas éticos. McAuliffe não fora advertida de que a miniocentese é capaz de detectar outros problemas afora a trissomia 21. Talvez o citogeneticista tenha ultrapassado os limites de sua obrigação e devesse apenas ter informado os resultados do teste solicitado. É certo que não teria havido opção se o médico houvesse solicitado o exame FISH, que revela apenas o número de cromossomo 21 presentes. À medida que ficam mais sofisticados, os testes genéticos se tornam uma caixa de Pandora, cujas consequências vão muito além das questões originais que motivaram o exame, e, às vezes, afetam a vida de outras pessoas não examinadas,
como fica evidente em testes genéticos realizados em famílias com histórico de uma condição hereditária como DMD, doença de Huntington ou fibrose cística. Nesses casos, o diagnóstico é realizado não por um citogeneticista, mas por um biólogo molecular, que analisa não pedaços de cromossomos, mas trechos específicos de DNA. O DNA é extraído de uma amostra de tecido, obtido do feto por amniocentese, ou do sangue de uma criança ou adulto, ou ainda de células raspadas no interior da boca com uma espátula. Esses testes geralmente utilizam a reação em cadeia da polimerase para amplificar a região crítica, o gene suspeito, da amostra de DNA, que é em seguida analisada para determinar se possui ou não a mutação. O fato é que os resultados do exame de uma pessoa podem nos dizer algo sobre a situação genética de seus parentes. Vejamos, por exemplo, o teste da doença de Huntington. Num caso recente, um homem de 20 e poucos anos de idade pediu que uma clínica genética lhe aplicasse o teste. Seu avô paterno morrera da doença e seu pai, de 45 anos, resolveu não fazer o teste, preferindo, como Nancy Wexler, viver com 50% de dúvida a saber a verdade. Como a doença de Huntington ataca mais ou menos tardiamente na vida, era possível que o pai fosse portador da mutação, mesmo que os sintomas ainda não se houvessem manifestado. O jovem sabia que a probabilidade de ele portar a mutação e, portanto, de vir a sofrer a doença no futuro era 1 em 4. Mas ele queria ter certeza. O problema era o seguinte: se descobrisse ser portador da mutação, isso significava que ele a herdara do pai e, consequentemente, que o pai iria desenvolver a doença. Em sua busca de conhecimento genético, o filho contrariaria explicitamente o desejo do pai de evitar tal conhecimento. Seguiu-se uma briga em família, e no final, só a intervenção da mãe do jovem o impediu de fazer o exame. Segundo ela, o desejo do filho de saber se anulava diante do direito do marido de se proteger do que poderia ser uma devastadora sentença de morte. Esse exemplo dramático mostra a diferença entre o diagnóstico genético e o de qualquer outro tipo. O que eu vier a saber sobre meus genes tem implicações para meus parentes biológicos, a despeito de eles quererem ou não adquirir esse conhecimento. Às vezes, as implicações atingem não a geração atual, mas gerações futuras. A síndrome do X frágil é uma forma mais comum de retardamento mental hereditário. A síndrome de Down é mais frequente, mas, por ocorrer espontaneamente, em geral não é herdada. Além de QI baixo, em geral os sintomas incluem um rosto bastante alongado, com maxilares e orelhas desproporcionalmente grandes, e um temperamento imperativo, chegando à irritabilidade. Como a distrofia muscular do tipo Duchenne, o X frágil é uma doença ligada ao sexo. O gene responsável está no cromossomo X, mas, ao contrário da DMD, atinge tanto mulheres como homens. Evidentemente, uma só cópia normal do gene não basta para anular o efeito de uma cópia mutante, ainda que as mulheres tendam a ter sintomas menos severos e a incidência da doença entre elas ser de 1 em 8.300, comparado com 1 em 5.000 entre homens. A síndrome do X frágil é causada por uma mutação semelhante à responsável pela doença de Huntington, um tripleto CGG que se repete continuamente no DNA. Indivíduos normal têm cerca de 30 deles, ao passo que portadores do X frágil têm pelo menos 50, chegando às vezes a 90. Por motivos que não chegamos a entender por inteiro, o número de repetições tende a aumentar a cada geração, e quando há cerca de 230 tripletos CGG, o gene se torna incapaz de produzir RNA mensageiro, deixando, portanto, de funcionar. O nome da doença vem da fragilidade estrutural discernível no cromossomo X, causada por todas essas repetições. À medida que o número de repetições vai crescendo de geração em geração, aumenta também a severidade da doença e diminui a idade de sua manifestação em cada família. Os últimos descendentes de uma linhagem X frágil
têm o maior número de repetições e tendem a ser afetados mais cedo e mais gravemente do que aqueles de quem herdaram a mutação. Com isso, os geneticistas podem identificar indivíduos portadores de uma pré-mutação, uma quantidade de repetições insuficientes para causar problemas, mas suficientes para provocar a síndrome em gerações subsequentes. Ainda não sabemos exatamente o que faz a proteína produzida pelo gene afetado, mas ela parece se aglutinar com moléculas de RNA mensageiro nas conexões, sinapses, entre células nervosas. Como acontece com as pesquisas em andamento sobre a doença de Huntington, DMD e outras enfermidades genéticas, os estudos sobre a síndrome do X frágil são estimulados por aqueles mais diretamente afetados, as famílias e entes queridos das vítimas. A FRAXA tem feito um trabalho estupendo para obter verbas e induzir o Congresso americano a financiar pesquisas sobre a doença, embora alguns cientistas de índole mais cética considerem tais grupos meros expedientes que dão às pessoas em situação penosa a reconfortante ilusão de não serem totalmente impotentes. A experiência mostra que organizações dedicadas, inventivas e, sobretudo, motivadas, como a FRAXA, às vezes detêm a chave para a decifração dessas doenças contra todas as expectativas. Às vezes, com sorte, os que mais arriscam financeira e cientificamente obtêm as maiores recompensas. Muitas leitoras devem estar se perguntando por que não lhes foram pedidos exames de fibrose cística, X frágil ou DMD quando estavam grávidas. Algumas talvez até tenham filhos com uma dessas doenças. Mesmo após a revolução genética que transformou a tecnologia médica, persiste uma realidade deprimente e inexplicável, a saber, o grande ato entre o progresso científico e o atendimento aos pacientes. Na verdade, talvez fosse mais exato dizer que não se dedica atenção suficiente para unir ambas as coisas. Seja como for, muitas mulheres simplesmente não são informadas das opções a seu dispor, e os exames hoje disponíveis tendem a ser bastante subutilizados. Como diretor do projeto Genoma Humano, fiz questão de disponibilizar verbas para estudar como o conhecimento que logo estaria jorrando das máquinas de sequenciamento iria afetar, para melhor ou para pior, as vidas de incontáveis pessoas. Tendo reservado inicialmente 3% do nosso orçamento total, aumentado mais tarde para 5% a essa finalidade, convidei Nancy Wexler, a especialista em doença de Huntington, para dirigir uma comissão chamada ELSI, Ethical, Legal and Social Implications of the Human Genome Project, que examinaria as implicações éticas, jurídicas e sociais de nossa pesquisa. Uma das principais iniciativas da ELSI foi uma série de estudos piloto sobre exames genéticos, numa época em que todo recém-nascido já fazia o teste do pezinho para detectar fenilcetonúria. Será que a medicina poderia abdicar de sua responsabilidade de, pelo menos, oferecer a opção de exames para detectar fibrose cística, DMD, X frágil e outras doenças graves que a ciência tivesse condições de prever? Isso foi no início da década de 90. Desde então, as coisas praticamente não avançaram além do estágio piloto. E hoje, há apenas alguns pequenos estudos sendo realizados aqui e ali. Os motivos de tal paralisia são vários, de prosaicas questões financeiras a profundas discordâncias filosóficas acerca da essência da vida e da dignidade humana. Em suma, abrangem toda a gama de fenômenos sociais que acompanharam a revolução genética, desde manobras para obter financiamento até os exames coletivos de consciência. Os testes para a doença de Huntington e distrofia muscular do tipo Duchenne, em geral, só são aplicados em famílias em que já houver alguém afetado. A justificativa é que essas doenças são raras e os testes caros. Afora o fato de esse tipo de cálculo social ser discutível, o raciocínio não se sustenta no caso da fibrose cística, e, no entanto, os testes para detectá-la também são pouco usados. Vale lembrar que a fibrose cística atinge 1 em cada 2.500 pessoas, o que a torna a doença genética mais disseminada que existe, sendo particularmente comum entre pessoas de ascendência norte-europeia.
A alta taxa de incidência é ainda mais notável se considerarmos que a deficiência subjacente que ocorre num gene de cromossomo 7 segue um padrão recessivo de hereditariedade, ou seja, somente alguém que receba 2 cópias mutantes do gene pode desenvolver fibrose cística. Quem só possui uma cópia não é afetado, embora seja portador e possa transmitir a mutação aos filhos. Pesquisas e estimativas epidemiológicas nos dizem que 1 em cada 25 americanos de ascendência europeia é portador. Uma das dificuldades de um teste para detectar a fibrose cística é de ordem técnica, relacionada à grande variabilidade da deficiência subjacente. Uma forma de mutação é responsável por cerca de 70% dos casos. Uma deleção chamada delta F508, que elimina 3 bases, CTT. Se apenas algumas outras poucas mutações fossem responsáveis pelos 30% restantes, então um programa para identificar portadores do gene de fibrose cística na população inteira seria viável. No entanto, a maioria das outras mutações causativas ocorre em apenas uma linhagem familiar e mais de 1000 mutações diferentes causadoras de fibrose cística foram descobertas até hoje. O que isso significa em termos de examinar uma população inteira? Na prática, qualquer teste seria capaz de identificar no máximo 25 mutações diferentes, mas essas 25 formas mais comuns ainda representariam apenas cerca de 85% dos casos, ou seja, estaríamos deixando escapar mais ou menos 1 em cada 6 mutações. Muito aquém do desejável para um diagnóstico. Imaginemos um homem e uma mulher cujos testes extremamente deficientes tenham dado negativo para mutações de fibrose cística. Não poderíamos lhes dizer convictamente que não há perigo de gerarem um filho com a doença. Segundo essa linha de argumentação, para que então se preocupar com um teste inconclusivo que chega a custar $300? Não obstante, a despeito das dificuldades técnicas, o exame pré-natal de fibrose cística consegue identificar uma grande proporção dos fetos afetados. Por que não é mais utilizado? Paradoxalmente, a importante atuação dos grupos de solidariedade aos doentes de fibrose cística conseguiu restringir o exame a famílias já afetadas pela doença, pois temem que ampliar o universo dos exames desviará os limitados recursos disponíveis da meta maior, que é descobrir a cura. É uma preocupação compreensível, ainda mais hoje em dia. Estima-se que 30.000 americanos sofram de fibrose cística. Avanços no tratamento já aumentaram consideravelmente sua expectativa de vida, e é concebível que a cura esteja disponível num futuro não muito distante. Isso posto, seria irresponsável sugerir que a cura é iminente. Bebês nascidos hoje com fibrose cística ainda têm diante de si a perspectiva de uma vida inteira lutando contra uma doença debilitante. Embora a cura deva, sem dúvida, ser uma grande prioridade, creio que ainda assim haveria espaço para permitir que uma gestante tivesse acesso ao teste, caso desejasse. Plenamente informada da situação do seu feto, teria então a liberdade de tomar a decisão que julgasse mais adequada. A ampliação dos testes também sofre oposição por razões menos materiais. Existem aqueles que consideram a triagem um reconhecimento de derrota, uma solução equivocada. Os grupos de defesa das vítimas visam assegurar que essas se sintam integradas à comunidade e valorizadas pela sociedade. Como conciliar essa decisão com a realização de testes que, nos termos mais crus possíveis, significa promover o aborto dos fetos acometidos pelo mal? Grupos de apoio a doentes com fibrose cística se esforçam para que esses não sejam estigmatizados e temem que, de forma indireta, os testes tenham justamente esse efeito. Na realidade, houve um lamentável precedente na história dos exames genéticos que ainda hoje assombra todos os grupos de apoio a vítimas de alguma doença. Muito antes do advento dos testes de DNA, uma das primeiras ferramentas de diagnóstico de uma doença hereditária foi criada para identificar a anemia falciforme, que nos Estados Unidos afeta sobretudo os afro-americanos. Como vimos no capítulo 3, pessoas com 2 cópias do gene mutante da hemoglobina em forma de foice sofrerão sintomas dolorosos e debilitantes, enquanto aquelas com uma única cópia, portadoras,
não terão nenhuma manifestação da doença. Após o surgimento de exames de sangue simples na década de 60, programas de triagem foram instituídos às pressas no país. Apesar das melhores intenções, porém, fizeram mais mal do que bem. A maioria dos examinadores deixou de informar aos pacientes o significado do teste ou seus resultados. Muitos que foram diagnosticados como portadores supuseram equivocadamente sofrer a doença. Alguns chegaram a perder a oportunidade de emprego. Outros não puderam contratar planos de saúde devido ao resultado do teste. E casais que corriam risco de gerar filhos com a doença foram aconselhados, sem o menor tato, a pensar melhor. Na verdade, os testes eram coercivos. Alguns programas eram compulsórios e sugeriam a alguns o renascimento da eugenia racista nos Estados Unidos, estigmatizando todos com teste positivo. A triste ironia é que, de um ponto de vista puramente médico, a campanha foi bem concebida. A despeito dos avanços no tratamento, a anemia falciforme continua sendo uma doença crônica dolorosa. Os testes são a melhor solução quando for mais fácil evitar do que enfrentar uma doença, mas os primeiros mecanismos idealizados para erradicar a anemia falciforme foram tão mal aplicados que, justificadamente, enfureceram muitos dos que deveriam ser seus beneficiários. Felizmente, em 1972, novas diretrizes federais reformularam o programa de testes, permitindo que cumprissem sua função sem disseminar temores, como acontecera na primeira iniciativa. Mais difícil de sanar é a desconfiança dos grupos de apoio a vítimas de doenças genéticas em geral. A experiência dos atingidos pela anemia falciforme deixou-os para sempre receosos dos programas de triagem e o medo do estigma persiste, lamentavelmente, muitas vezes, à custa da saúde pública. Em numerosos aspectos, os testes genéticos, a despeito de sua incontroversa utilidade, acabam se tornando um chamariz de controvérsias. Randy Hederman, que trabalhava no Hospital Infantil de Denver, decidiu aplicar um teste de DNA para identificar a síndrome do X frágil em crianças que enfrentavam uma escola especial da sua cidade. Seu raciocínio foi simples. Crianças cujo aprendizado era prejudicado por essa doença só teriam a ganhar se o problema fosse identificado, pois o ensino poderia ser adaptado às suas necessidades específicas. Dos 439 alunos testados, 5 com mutações do X frágil foram encontrados. Um levantamento mais amplo na Holanda revelou 11 casos não diagnosticados de X frágil num grupo de 1.531 estudantes. Talvez a parte mais interessante do estudo de Denver tenha sido a reação dos pais e tutores à proposta de Hederman. A maioria reconheceu os benefícios do diagnóstico, fosse pelo potencial de melhorar a educação de suas crianças ou por identificar a presença da doença na linhagem familiar. Mas um terço deles não autorizou a realização do teste, citando como motivos a certeza de que seus filhos não portavam o X frágil, ou a preocupação de que as crianças achassem o teste estressante demais. Hederman foi criticado por seu trabalho. A proposta tornou-se um prato cheio para aqueles que insistem em ver ameaças de um futuro genético totalitário em cada tentativa de usar o DNA para resolver um problema social. De fato, trata-se de uma questão, ao mesmo tempo social e pessoal. A elevada incidência da pré-mutação do X frágil, presente em talvez 1 em cada 200 cromossomos X, pode justificar o teste de toda a população. Nos Estados Unidos, se computarmos uma vida inteira de não trabalho e internação, estima-se que um único paciente relativamente grave custará cerca de 2 milhões de dólares em valores atuais. A dificuldade cada vez maior de oferecer serviços de saúde acessíveis seria, em si, um poderoso argumento para proporcionar a todas as mães a oportunidade de serem testadas. A lógica da árdua realidade vale igualmente para países menores, onde a margem de erro das políticas públicas é ainda menor. Um estudo piloto em Israel examinou 14.334 mulheres. 207 eram portadoras da pré-mutação. O diagnóstico pré-natal foi oferecido a quem o solicitasse.
Foram identificados 5 fetos com um número excessivo de repetições do tripleto CGG. O destino dessas gestações foi, acertadamente, deixado às gestantes. Uma sociedade livre não pode exigir nem que uma mulher aborte um feto com doença genética, nem que ela leve a gravidez até o fim. Porém, nem toda mulher está preparada para criar uma criança incapacitada. Como nem toda mulher está preparada para pôr fim a uma gravidez por causa da futura qualidade de vida da criança. Contudo, qualquer que seja a escolha individual, permanece o fato de que a triagem só pode reduzir a incidência da enfermidade, e isso é um bem social inquestionável. A despeito da frustrante relutância em tirar proveito de exames genéticos em larga escala, a curta história dessa prática não é recheada de apenas pequenos estudos piloto e controvérsias condenatórias. Há algumas histórias esclarecedoras com final feliz de programas bem-sucedidos de triagem de doenças genéticas em populações de alto risco. Hemoglobinopatias são doenças provocadas por alguma disfunção da molécula da hemoglobina. Incluem os vários tipos de talassemia e a anemia falciforme, e provavelmente constituem a classe mais comum de doenças genéticas. Cerca de 4,5% da população mundial porta uma mutação de algum tipo de hemoglobinopatia. Como vimos, o gene da anemia falciforme traz consigo propriedades antimaláricas e, por conseguinte, foi favorecido pela seleção natural em regiões onde a malária é endêmica. Como resultado, outrora essa mutação só era frequente nessas partes do mundo. A mesma vantagem adaptativa explica o padrão similar de distribuição de outras hemoglobinopatias. Já faz tempo que a medicina descobriu que, por esse motivo, certas mutações tendem a ser muito mais comuns em determinados grupos étnicos do que em outros, a despeito de onde as pessoas possam estar vivendo hoje. Entre os imigrantes cipriotas gregos em Londres, portadores de talassemia constituem a espantosa fração de 17% da população. Em sua forma mais severa, a afecção é a mais perniciosa das hemoglobinopatias, resultando em glóbulos vermelhos deformados ou às vezes nucleados, que provocam hipertrofia do fígado e do baço. A vítima costuma morrer antes de chegar à idade adulta. Um programa sistemático de triagem iniciado em 1974 por Bernadette Model na Royal Free Medical School foi recebido com alegria e entusiasmo pelos cipriotas londrinos, cientes da gravidade da moléstia que havia muito assolado sua comunidade. Um programa semelhante, na Sardenha, também lançado em 74, reduziu drasticamente a incidência da talassemia, de um caso em 250 para um em 4.000. Os judeus askenazes são outro grupo que sabe na carne o que uma mutação mortífera pode fazer com uma população geneticamente isolada. Tay-Sachs é uma doença assustadora e é 100 vezes mais comum nesse grupo do que entre a maioria dos não-judeus. Bebês com Tay-Sachs nascem aparentemente saudáveis, mas pouco a pouco seu desenvolvimento vai se tornando mais lento e começam a perder a visão. Aos 2 anos de idade, mais ou menos, tem início as convulsões. A deterioração prossegue e a maioria acaba falecendo com cerca de 4 anos, cegos e paralíticos. A diferença das hemoglobinopatias, cuja incidência mais elevada em certas populações pode, em geral, ser explicada pela proteção adaptativa concomitante que oferece contra a malária, no caso da anemia falciforme, a alta incidência da doença de Tay-Sachs entre os askenazes permanece um mistério. Um gargalo genético poderia ser responsável. A mutação talvez estivesse presente no segmento relativamente pequeno que se desmembrou da comunidade judaica durante a segunda diáspora. Um fenômeno similar, a presença fortuita de uma mutação funesta em pequenas populações fundadoras, talvez explique a elevada incidência da mutação entre os franco-canadenses do sudeste de Quebec e também entre os Cajun da Louisiana. Uma explicação alternativa seria que portar esses genes recessivos, isto é, possuir uma cópia da mutação de Tay-Sachs, confere certa resistência à tuberculose, uma vantagem para os judeus europeus que, ao longo da história,
sempre tenderam a viver em centros urbanos densamente povoados. A causa da doença de Tay-Sachs foi descoberta em 1968, quando se verificou que os glóbulos vermelhos dos pacientes eram sobrecarregados com gangliosídeo GM2. Esse lipídio é um componente essencial da membrana celular e, em indivíduos normais, qualquer excesso é decomposto por uma enzima essencial, da qual as vítimas da doença carecem. Em 1985, a equipe de Rachel Mayorowitz, no NIH, isolou o gene que codifica essa enzima e mostrou que ele realmente é mutante nos pacientes com Tay-Sachs. Com isso, dispunhamos agora dos fundamentos para elaborar um exame pré-natal infalível e de uma população-alvo bem definida, condições ideais para implementar um programa vitorioso de triagem. Entretanto, a triagem pré-natal só oferece uma solução no caso de um diagnóstico positivo: aborto, que é proibido, pelo menos entre o segmento ortodoxo praticamente dos askenazes. Felizmente, há alternativa, pois também é possível examinar os futuros pais, e a solução moralmente aceitável para os mais austeros foi um programa dirigido aos casais. O rabino Yosef Eckstein, de Nova York, viu 4 de seus 10 filhos morrerem de Tay-Sachs. Em 1985, fundou o Dor Yes Horim, a Geração dos Justos, um programa para realizar exames de Tay-Sachs entre a comunidade ortodoxa judaica local. Os jovens são incentivados a fazer o teste, oferecido gratuitamente em dias especiais em escolas de segundo grau e faculdades. Um aspecto incomum desse programa é a sua extrema confidencialidade. Nem mesmo as pessoas testadas é informada se são portadoras ou não. Em vez disso, cada uma recebe um código. Mais tarde, quando um casal estiver contemplando o casamento, os dois telefonam para o Dor Yes Horim e informam seus respectivos códigos. Somente no caso de ambos serem portadores é que a condição de um dos pacientes é revelada, acompanhada de uma oferta de aconselhamento. A ideia de só revelar informações quando estas se tornam necessárias pretende evitar a estigmatização dos portadores, sem prejuízo de combater a ameaça representada pela doença de Tay-Sachs. Até o momento, o programa Dor Yes Horim já testou mais de 70 mil pessoas e detectou cerca de 100 casais em situação de risco. Como resultou numa redução constante da incidência da doença, o programa parecia ser um sucesso irrestrito. No entanto, há membros da comunidade judaica que se opõem a ele. Alguns veem coerção no fato de todos os jovens serem convidados ao teste, e intimidação na enfática recomendação de que alguns indivíduos reconsiderem sua decisão de casar. Os opositores relutaram à iniciativa do rabino Eckstein de eugenia, uma palavra cuja ressonância, em nenhum lugar, é mais dolorosa do que na comunidade judaica. Mas tal demagogia dificilmente alterará um fato consumado. O programa goza do apoio maciço da comunidade que atende. Uma comunidade que conhece bem os horrores da doença de Tay-Sachs. Na verdade, o Dor Yes Horim demonstrou que um programa de triagem pode ser ao mesmo tempo eficaz e respeitoso com questões culturais, funcionando até em situações em que costumes sociais e preceitos religiosos parecem em princípio contrários aos exames genéticos. Os exames pré-natais apresentam uma escolha penosa para qualquer mulher cujo feto testou positivo para uma doença genética, por fim ou não a gravidez, ou seja, abortar ou não abortar. O fato de que a miniocentese só pode ser realizada depois que o feto tiver no mínimo 15 semanas torna a opção ainda mais traumática. Nesse estágio, um aborto não elimina um amontoado indistinto de células, mas um pequenino ser. É o bastante para que laços afetivos já tenham se estabelecido, graças ao poder das imagens de ultrassom. A maioria dos pais, pelo menos aqueles que não se opõem ao aborto por uma questão de princípios, há de preferir, infinitamente, fazer as escolhas difíceis propostas por um exame genético no estágio anterior de desenvolvimento. Essa foi a inspiração que levou à invenção do diagnóstico genético pré-implantacional de embriões. Robert Winston, do Hospital Hammersmith de Londres, é um renomado microcirurgião ginecológico, especialista em procedimentos como a correção de defeitos nas tubas uterinas.
trompas de falópio, que impedem a mulher de engravidar. Tornou-se um divulgador de pesquisas científicas e biomédicas extremamente popular na televisão britânica, e ainda consegue encontrar tempo para, na condição de Lord Winston de Hammersmith, assessorar o parlamento sobre questões afins. Combinando duas tecnologias de ponta, a fertilização in vitro e o diagnóstico por DNA amplificado pela reação em cadeia da polimerase, Winston foi o primeiro a desenvolver um método para examinar o estado genético de um embrião antes de este ser implantado no útero. Após a fertilização in vitro, os diversos embriões são cultivados em laboratório até que cada óvulo fertilizado tenha se dividido 3 ou 4 vezes, produzindo um aglomerado de 8 a 16 células. Uma ou duas células são cuidadosamente removidas de cada um. Extrai-se delas o DNA e recorre-se à reação em cadeia da polimerase para amplificar as sequências relevantes e determinar, em cada caso, se há ou não uma mutação presente. É a reação em cadeia da polimerase, com sua espantosa capacidade de amplificar até as mais diminutas quantidades de DNA-alvo, que torna possível esse método de diagnóstico hiperprecoce. Os pais, então, ficam livres para implantar somente os embriões que testarem negativos para doenças genéticas. Os primeiros exames pré-implantacionais, realizados em 1989, determinavam o sexo do feto, uma informação importante em se tratando de doenças ligadas ao sexo, como a DMD. Uma mãe portadora pode decidir gerar apenas embriões femininos, partindo da premissa de que não serão afetados pela doença, a despeito da sua condição pessoal. Foi Alan Hanside, um colega de Winston, e outros que mais tarde ampliaram o diagnóstico pré-implantacional para além da mera determinação de sexo, permitindo a detecção de mutações específicas. Em 92, aplicaram a técnica pela primeira vez para diagnosticar fibrose cística, que é uma doença não ligada ao sexo. Como vimos, apesar de ser ligada ao sexo, a síndrome do X frágil pode atingir homens e mulheres, o que a torna um alvo natural do diagnóstico pré-implantacional de genes específicos. Mesmo assim, foi preciso que pais diligentes, familiarizados com as dificuldades de criar uma criança X frágil, se mobilizassem para forçar os médicos a realizá-lo. Debbie Stevenson, uma repórter da emissora CNBC, tem um filho, Taylor, que só foi diagnosticado com X frágil depois do nascimento de seu segundo filho, James. Embora James tenha saído vitorioso nos seus 50% de chance de ser afetado, os Stevenson não queriam deixar seu terceiro filho nas mãos do destino e decidiram realizar o diagnóstico pré-implantacional. Algumas pessoas podem achar que não é ético selecionar embriões saudáveis, explica Debbie Stevenson. Mas, no meu modo de ver, é melhor do que tomar a decisão dilacerante entre interromper e continuar a gravidez, depois de saber que seu bebê sofre de uma doença grave. Em 2000, depois de um ano frustrante em busca de um laboratório disposto a realizar o exame, a mais jovem Stevenson foi concebida e, poucos dias depois, submetida ao teste para detectar o X frágil. Como James, Samantha está livre da moléstia debilitante de Taylor. Em nossa cultura, a biologia reprodutiva humana parece ser fonte inesgotável de controvérsia, e qualquer procedimento que envolva manipulação de embriões humanos para qualquer finalidade está fadado a tornar-se o pomo da discórdia. O diagnóstico pré-implantacional não foi exceção, pois, mesmo deixando considerações éticas de lado, o procedimento tem duas grandes desvantagens. Requer um compromisso muito firme do casal que está se submetendo a ele e, como todas as formas de fertilização in vitro, é caríssimo. Contudo, o método é teoricamente tão poderoso e tão menos traumático que o aborto, e só podemos esperar que o tempo traga aperfeiçoamentos na técnica e também reduções de custo, o que costuma acontecer com tecnologia em desenvolvimento. O diagnóstico pré-implantacional pode vir a se tornar uma arma importantíssima em nossa guerra contra a doença genética. Todas as doenças discutidas até aqui são simples no sentido genético, isto é, são causadas por mutações em um único gene, e o meio ambiente não tem nenhuma relação com o fato de contrairmos ou não alguma delas. A situação é bem mais complicada no caso de doenças como o câncer, que, como vimos,
podem ser provocadas por uma combinação de fatores hereditários e ambientais. Porém, mesmo com o câncer, certos genes têm um grande efeito, não importa o que aconteça no meio ambiente. Embora o BRCA1, um dos genes relacionados a câncer de mama, só seja responsável por cerca de 5% do total de casos, estima-se que mulheres com mutações nesse gene tenham 90% de chance de desenvolver a doença até os 60 anos de idade. No início da década de 90, Francis Collins, que na época trabalhava na Universidade de Michigan, juntou forças com Mary Claire King, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, para caçarem o BRCA1. Eles adotaram a abordagem usual: cadastrar famílias, preparar amostras de DNA, testar os marcadores, tudo com vistas a identificar o gene. Uma família com mais de 50 membros possuía vários casos de câncer de mama, uma situação clara de predisposição herdada à doença. Em setembro de 92, uma mulher dessa família, que chamei de Annie, revelou a Barbara Weber, uma colega de Collins, que havia marcado uma mastectomia bilateral para a semana seguinte, embora não houvesse sinal algum de que tivesse câncer. Ela simplesmente não suportava mais a incerteza, o ponto de interrogação sempre pendente sobre seu futuro, e preferira tomar essa drástica medida preventiva. Weber, porém, a partir da análise do DNA, concluíra que Annie não estava sob ameaça especial. Seu risco de contrair câncer não era maior que o de uma mulher sem histórico familiar da doença. Entretanto, essa inferência fora feita no contexto de um projeto de pesquisa e havia sido previamente combinado que os dados preliminares coletados não poderiam ser usados em diagnósticos clínicos. Max Weber e Collins concluíram que a provação de Annie valia mais do que o manual de regras e informaram-na de que seu risco era baixo. Aliviada, ela cancelou a cirurgia. Porém, tendo revelado suas descobertas a um membro da família, os pesquisadores sentiram-se compelidos a conceder o mesmo benefício a outras mulheres que solicitassem tais informações. Com isso, Weber e Collins montaram um programa improvisado de aconselhamento genético sobre câncer de mama. Uma outra mulher, que também não estava sob nenhuma ameaça especial, havia se submetido a uma mastectomia bilateral profilática 5 anos antes. Ela ouviu o diagnóstico tardio filosoficamente. Pelo menos a cirurgia lhe proporcionara 5 anos de paz de espírito. Mas, se houvesse testado positivo para a mutação, sua opção radical poderia ter lhe dado mais do que paz de espírito. Durante anos, a mastectomia profilática foi recomendada pelos médicos, embora nenhuma cirurgia consiga remover completamente todo o tecido mamário e não houvesse dados irredutíveis mostrando que essa medida salvava vidas. Hoje, contudo, existe prova de que a abordagem extrema realmente reduz os índices de mortalidade entre mulheres de alto risco. De um grupo de 639 mulheres que realizaram a cirurgia, somente 2 acabaram morrendo de câncer de mama, em vez da média estatística, que seria entre 20 e 30. Do mesmo modo, a remoção dos ovários antes dos 40 anos, mas depois que a mulher parou de procriar, reduz não só o risco de câncer de ovário, mas também de câncer de mama. A análise genética confere às mulheres o poder de tomar decisões que praticamente fazem a diferença entre a vida e a morte. Mas esse vislumbre do futuro que a análise do DNA nos oferece também pode criar oportunidades de derrotar o câncer de mama por meios menos extremos, como revela um outro caso do estudo de Michigan. Uma prima de Annie foi informada de que, com toda a probabilidade, era portadora da mutação BRCA1, que vinha devastando sua família. Como havia anos ela não fazia uma mamografia, uma negligência proveniente do medo, que ironicamente não é incomum em famílias de alto risco, ela entrou em pânico. Weber agendou o procedimento para mais tarde naquele dia, e um pequeno tumor incipiente foi encontrado. Era de fácil remoção, mas quase certamente teria passado despercebido num exame de rotina. É certo que o autoexame e mamografias periódicas já salvaram muitas vidas, mas a campanha para universalizar esses procedimentos pode ter inadvertidamente criado uma falsa sensação de segurança em muitos casos.
A análise do risco genético permite-nos identificar os indivíduos cujo diagnóstico por imagens aconselha um exame mais minucioso. Mais risco significa necessidade de mais vigilância. No longo prazo, acharemos tanto mais agulhas quanto menor for o palheiro. Nancy Wexler, que pertence a uma família com várias vítimas da doença de Huntington, e Annie, cuja família tem um histórico de câncer de mama, fazem parte de uma nova geração para a qual exames desenvolvidos recentemente oferecem um vislumbre do seu destino genético. À medida que aprendermos mais sobre os fundamentos genéticos de afecções adultas relativamente comuns, de diabetes e cardiopatias, a bola de cristal biológica irá se tornar cada vez mais poderosa, revelando sinas genéticas que dizem respeito a todos nós. Na última década, poucas doenças inspiraram tanto terror em tantos corações quanto o mal de Alzheimer, que a cada ano arrasta mais vítimas a uma debilitação mental e física assustadora. A doença afeta mais de 4 milhões de americanos. Tudo começa mais ou menos do mesmo modo, com a família e os amigos de um paciente de Alzheimer percebendo alguns pequenos lapsos de memória, dificuldade para lembrar de um acontecimento recente ou encontrar a palavra certa, que talvez prefiram atribuir ao envelhecimento normal. O temperamento dos afligidos pode então começar a oscilar, o que também não é raro entre os idosos. Mas, à medida que a doença progride, os sintomas vão se tornando mais pronunciados e inconfundíveis. A perda da memória logo se torna anormalmente severa, impossibilitando a vítima de realizar qualquer tipo de trabalho ou até mesmo as tarefas domésticas mais simples. Falar torna-se fatigante, e as frases vão ficando inacabadas, enquanto o doente perde o encadeamento de ideias. A consciência desses fatos pode levar o paciente à depressão, o que, por sua vez, intensifica o efeito de outras mudanças perturbadoras de personalidade. Pacientes em estado avançado de Alzheimer não sabem quem são ou onde estão. Não conseguem reconhecer nem os familiares mais íntimos. Com a inexorável erosão da memória e da personalidade, sua própria essência como indivíduos vai sendo gradualmente destruída. O mal de Alzheimer costuma aparecer por volta dos 60 anos de idade, embora uma forma mais rara, representando cerca de 5% dos casos, atinja pessoas com 40 e poucos anos. Essa forma precoce da doença lança as famílias no mesmo tipo de inferno que a doença de Huntington, arrebatando suas vítimas na plenitude da vida e, pouco a pouco, implacavelmente, destruindo-as. Certa família, que viu diversos membros sucumbirem ao mal ao longo de várias gerações, foi descrita como vítima de um holocausto biológico. Segundo a tese lançada por Mary Claire King em seu estudo pioneiro sobre câncer de mama, de que é mais provável que a versão precoce de uma doença tenha uma base genética clara do que a versão normal, a maior parte das pesquisas iniciais sobre Alzheimer se concentrou na forma precoce do mal. Em 95, 3 genes haviam sido encontrados, todos envolvidos de algum modo no processamento dos depósitos da proteína amiloide, cujo acúmulo no cérebro dos pacientes já foi observado em 1906, na descrição original da doença pelo Dr. Alois Alzheimer. A Alzheimer precoce é, pois, claramente hereditária. Mas o que dizer da variedade mais comum? Ellen Roses, da Universidade Duke, preferiu ignorar o critério adotado pela maioria e partiu para enfrentar diretamente a forma mais familiar da doença de manifestação mais tardia, que só em certos casos é hereditária. Ronald Reagan, por exemplo, que anunciou sofrer da moléstia em 94, perdera o irmão, Neil, para a forma mais tardia da doença 2 anos antes. A mãe de ambos também morrera da doença. Roses, com especialização em neurologia e em moléstias musculares como a DMD, começou sua busca em 84. Em 90, afirmou que havia um gene no cromossomo 19 que parecia ter uma correlação com a doença, mas sua descoberta foi recebida com ceticismo. Só que nada dá mais prazer a Roses do que uma oportunidade de provar que os outros estão enganados. 2 anos depois, identificou o gene crítico, verificando que codificava a apolipoproteína E, APOE, envolvida no processamento do colesterol. O gene
se manifesta em 3 formas, alelos, APOE2, APOE3 e APOE4, mas foi a última que se mostrou crucial. A presença de uma única cópia dessa variante quadruplicava o risco de alguém desenvolver Alzheimer. Em indivíduos com cópias duplas, o risco era 10 vezes maior que o de uma pessoa sem nenhum alelo APOE4. Roses verificou que 55% dos que tinham 2 cópias do APOE4 acabavam por desenvolver o mal antes de completar 80 anos. Será que essa correlação poderia fundamentar um teste genético? Provavelmente não. Embora esteja correlacionado com a doença, o alelo APOE4 é comum e não constitui um fator confiável de previsão de Alzheimer. Mesmo que o seu risco de contrair Alzheimer seja maior, muitas pessoas com 2 alelos APOE4 nunca desenvolvem a doença. No entanto, o uso do APOE4 em conjunto com avaliações clínicas pode melhorar a precisão do diagnóstico da doença. E talvez, depois de compreendermos essa correlação em termos causais, a análise genética possa ser aperfeiçoada. Pesquisas recentes, nas quais se conseguiu induzir em camundongos sintomas semelhantes aos do mal de Alzheimer, sugerem que o APOE está envolvida no metabolismo da proteína que provoca a morte das células nervosas em pacientes humanos do mal de Alzheimer. E quanto a tratamentos, a maioria das doenças genéticas nos deixa com a mesma frustração aflitiva provocada pela doença de Huntington. Sabemos o suficiente para diagnosticá-las, talvez até como evitá-las, mas não como tratá-las. Felizmente, embora poucos, existem alguns casos em que o conhecimento genético nos permitiu percorrer o restante do caminho e chegar a terapias que funcionam. Por outro lado, poucos desses remédios são tão simples e eficazes quanto o combate à fenilcetonúria, em que uma vida normal se torna possível com pequenas restrições alimentares. Muitas vezes, as doenças genéticas resultam numa dizimação célula a célula de determinados tecidos. Nos músculos, no caso da DMD, células nervosas na doença de Huntington e no mal de Alzheimer. Não há nenhuma correção rápida para esse tipo insidioso de deterioração. Porém, embora ainda estejamos nos primórdios de uma nova era, acredito que há uma chance realista de um dia conseguirmos tratar doenças como essas por meio de células-tronco, também chamadas células estaminais. A maioria das células do corpo é capaz de reproduzir apenas a si mesma. Uma célula hepática, por exemplo, só produz células hepáticas. As células-tronco, por sua vez, conseguem gerar uma variedade de tipos especializados de células. No caso mais simples, o óvulo recém-fertilizado, a célula-tronco de máximo potencial acaba gerando todos os 216 tipos diferentes de células humanas identificadas. Por esse motivo, o modo mais eficaz de obter células-tronco é a partir de embriões, embora também possam ser encontradas em adultos, só que tendem a carecer da capacidade embriônica de se diferenciarem em qualquer tipo de célula. Estamos começando a aprender como induzir as células-tronco a produzirem determinados tipos de célula e espero que algum dia consigamos substituir as células nervosas lesadas nos pacientes de Huntington e Alzheimer por novas células saudáveis. Porém, devo advertir que ainda temos um longo caminho a percorrer até entendermos plenamente os gatilhos moleculares que fazem uma célula se desenvolver numa direção e não em outra. Ainda estaremos às voltas com esse problema fundamental da biologia do desenvolvimento por no mínimo 10 anos antes de termos condições de tirar proveito do valor terapêutico das células-tronco. Creio que seria uma tragédia para a ciência e para todas as pessoas que um dia se beneficiarão das terapias estaminais, se as pesquisas fossem prejudicadas por considerações religiosas. Sondagens de opiniões mostram regularmente que a maioria dos americanos é favorável às pesquisas com célula-tronco embrionárias e, no entanto, os políticos continuam a bajular uma minoria religiosa eloquente que é contra. O resultado é uma legislação restritiva nos Estados Unidos que estorva o desenvolvimento dessa tecnologia potencialmente valiosa. Por ora, o tratamento de doenças genéticas não envolve a substituição de células em grande escala.
como aconteceria na terapia estaminal, mas pode envolver a substituição de uma proteína ausente. A doença de Gaucher, que acomete 1 em cada 40 mil indivíduos, é uma condição rara. Resulta de uma mutação no gene da glucocerebrosidase, uma enzima que ajuda a decompor certo tipo de molécula gráfica, que, de outra forma, se acumularia perigosamente nas células do corpo. A enfermidade pode ser devastadora, com uma profusão de sintomas, entre os quais dor nos ossos e anemia. As primeiras tentativas de repor diretamente a enzima ausente foram feitas em 1974. Os resultados mostraram-se promissores, mas a logística era um verdadeiro pesadelo. A enzima substituta precisava ser extraída de placentas humanas e 20 mil eram necessárias para suprir as necessidades anuais de um único paciente. Um grande avanço ocorreu no início dos anos 90, quando pesquisadores sintetizaram uma forma modificada da enzima, assimilada com mais eficiência pelas células que mais precisavam dela. Em 94, a Genzyme, uma empresa de biotecnologia, começou a produzir uma forma modificada usando métodos de recombinação. O tratamento da doença de Gaucher não combate a origem genética da enfermidade, e sim o efeito da mutação, oferecendo ao paciente a proteína vital que seu gene imperfeito é incapaz de produzir. Corrigir anomalias genéticas por esse caminho bioquímico é algo claramente execuível e eficaz. Entretanto, apesar da extraordinária eficiência dos métodos recombinantes, o tratamento é caro, $170 mil por ano, e a necessidade de infusões constantes desgasta os pacientes. Naturalmente, pois os geneticistas há muito sonham com uma maneira prática de retirar a causa de um problema em vez de compensar seus efeitos. O tratamento ideal para a doença genética seria uma forma de alteração gênica, ou seja, uma correção dos genes que causam o problema. E os benefícios de tal terapia gênica perdurariam pelo resto da vida do paciente, uma vez corrigido para sempre. Existem, ao menos em princípio, duas abordagens: a terapêutica gênica somática, em que trocamos os genes no interior das células do corpo do paciente, e a terapêutica das células da linha terminal, pela qual alteramos os genes no espermatozoide ou óvulo do paciente, impedindo a transmissão de uma mutação nociva para a geração seguinte. Essas soluções à devastação causada por defeitos genéticos podem parecer óbvias, mas a ideia de terapia gênica não teve uma recepção calorosa por parte dos profissionais ou do público. Tal reação não chega a surpreender. É previsível que uma cultura que desconfia de modificações genéticas num pé de milho seja avessa a pessoas transgênicas, seres humanos geneticamente modificados, por maiores que sejam os benefícios potenciais. As objeções mais vociferantes, como também poderíamos imaginar, são reservadas à abordagem das células da linha germinal, devido ao risco de danos genéticos na manipulação do DNA. Na terapêutica gênica somática, tais danos têm um efeito limitado. Na terapêutica da linha germinal, existe a possibilidade de, acidentalmente, produzirmos pessoas deficientes. Nem mesmo seus proponentes, entre os quais me incluo, ousam sugerir que tal procedimento seja realizado enquanto nossas técnicas não estiverem aperfeiçoadas o bastante para termos certeza de que não iremos causar danos inadvertidamente. Muitos cientistas, no entanto, estão convencidos de que jamais devemos tentar aplicar uma terapêutica da linha germinal. A meu ver, quer se baseie em questões éticas ou em temores infundados acerca do desconhecido, em última análise, seus argumentos não chegam a ser convincentes. A terapêutica da linha germinal, em princípio, nada mais é do que corrigir o que foi horrivelmente corrompido pelo acaso. Seja como for, por ora a controvérsia se restringe à academia, pois essa terapêutica ainda está muito além da nossa capacidade técnica e, até que se torne execuível, devemos concentrar nossos esforços em transformar a terapêutica gênica somática num instrumento poderoso de cura. A primeira terapia gênica, aparentemente bem-sucedida, foi realizada por Frank Anderson, Michael Blaise e Ken Culver,
no National Institutes of Health, em 1990. Eles escolheram uma doença bastante rara chamada deficiência de adenosina deaminase, conhecida como ADA, do inglês Adenosine Deaminase Deficiency, na qual a falta de uma enzima desativa o sistema imunológico, deixando a vítima tão indefesa quanto David Vetter, o menino da bolha plástica. Os pacientes foram duas meninas, Ashanti de Silva, de 4 anos, e Cindy Kutzhal, de 9 anos de idade. Como injetar um novo gene num paciente? Naquela época, os retrovírus se apresentaram logicamente como a arma escolhida. Em geral, os vírus são vetores genéticos eficientes, afinal, eles ganham a vida injetando DNA em outras células. Os retrovírus, um grupo especial, possuem RNA, não DNA, como material genético. A maioria dos vírus infecta uma célula, reproduz-se e então destrói a hospedeira para permitir que os vírus filhos escapem e infectem outras células. Os retrovírus, por sua vez, costumam ser mais delicados e gentis, pelo menos para com a célula hospedeira, pois as novas cópias virais são remetidas sem destruí-las. Isso não significa que um retrovírus seja mais ameno para o organismo hospedeiro. Às vezes, justamente o oposto é verdade, como demonstram os efeitos do HIV, talvez o mais conhecido retrovírus. Todavia, significa que os genes virais e qualquer gene extra que o vírus possa ser induzido a transportar se tornam parte permanente do genoma da célula não destruída. Para fins da terapêutica gênica, a engenharia genética produzia os retrovírus mais seguros possíveis, privados de todos os genes virais que não são essenciais para invadir o genoma da célula hospedeira. E vale notar que os meios de que eles dispõem para realizar isso são formidáveis. Os retrovírus se tornam o vetor gênico ideal. Mas ainda resta um problema. Como visar somente as células afetadas pela mutação, somente aquelas que precisam do gene substituto? Esse ainda é o maior desafio da terapia gênica. Como inserir o gene bom em células musculares para tratar a DMD, em células pulmonares para tratar a fibrose cística, em células cerebrais para tratar a doença de Huntington? A escolha da obscura deficiência de adenosina deaminase foi, portanto, bastante sensata para o primeiro teste de uma terapia gênica. As células-alvo da doença são de fácil acesso, pois são as células do sistema imunológico que circulam no sangue. A equipe de Anderson extraiu milhões e milhões de células imunológicas do sangue das meninas e cultivou-as em placas de laboratório, onde foram infectadas por um retrovírus contendo uma cópia funcional do gene. Depois que o DNA natural das células incorporou o genoma viral contendo o gene substituto, as células estavam prontas para serem reinseridas na corrente sanguínea das pacientes. A Santi da Silva foi a primeira a se submeter-se ao procedimento, em setembro de 1990. A terapia de Cindy Kutzhal ocorreu 4 meses depois. Cada uma recebeu infusões de células imunológicas geneticamente modificadas a intervalos de alguns meses. Ambas também continuaram sendo submetidas a terapia não gênicas de substituição enzimática, o mesmo método pelo qual os pacientes da doença de Gaucher são tratados, mas com doses menores. Essa precaução foi uma exigência da Subcomissão de Terapia Gênica Humana do NIH, que argumentaram, com razão, que seria perigoso demais expor as meninas a uma nova terapia sem algum tipo de resguardo. O experimento, embora não fosse totalmente controlado, pareceu funcionar. O sistema imunológico de ambas melhorou e elas conseguiram combater algumas infecções menores. Posso atestar pessoalmente que Kutzhal parecia uma menina muito saudável de 11 anos quando ela e sua família visitaram Cold Spring Harbor em 1992. 11 anos depois, porém, os resultados não se mostraram tão conclusivos. O funcionamento do sistema imunológico de Silva está próximo do normal, mas somente cerca de 1/4 de suas células T proveio da terapia gênica.
O sangue de Kutzhal tem uma proporção ainda menor de células T provenientes da terapia, embora seu sistema imunológico também esteja funcionando bem. Contudo, é difícil dizer exatamente quanto dessa melhora se deve à terapia gênica e quanto é uma decorrência do tratamento enzimático contínuo. O resultado, pois, é ambíguo demais para ser interpretado como um sucesso inequívoco da terapia gênica. Os experimentos de Kutzhal e de De Silva não foram a primeira vez que o NIH se fizera impor no mundo da terapia gênica. Na realidade, a Subcomissão de Terapia Gênica Humana foi formada em 1980 com uma resposta ao primeiro experimento desse tipo. O teste foi um fracasso e gerou tanta controvérsia que o governo quase interveio para tolher a iniciativa ainda no berço. Segundo todos os relatos, o homem no olho do furacão, Martin Klein, era um médico sagaz, ambicioso e dedicado a aliviar o sofrimento de seus pacientes, com um interesse especial pela beta-talassemia, a hemoglobinopatia que Bernadette Model investigara na comunidade de cipriotas londrinos. Após vários experimentos bem-sucedidos com animais, Klein solicitou permissão à comissão revisora da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde trabalhava, para tentar a terapia gênica em seres humanos usando DNA não recombinante. Enquanto seu pedido era examinado, Klein, com entusiasmo excessivo, já se preparara para tratar duas mulheres fora dos Estados Unidos, uma em Israel, outra na Itália, mas empregou genes recombinantes, cuja utilização ainda estava proibida pelas normas do NIH. Quando retornou a Los Angeles, descobriu que seu pedido fora indeferido. A comissão revisora decidiu solicitar dados adicionais sobre testes com animais antes de autorizar o experimento com seres humanos. Klein descumprira quase todas as regras. Não só começar a tratar seres humanos sem autorização, como usar um método terminantemente proibido. E sofreu as consequências. Perdeu a verba que recebia do governo federal e foi forçado a renunciar à chefia do departamento. A terapia gênica perdia assim seu primeiro praticante. O caso Klein não foi, de modo algum, a última vez que cientistas envolvidos em experimentos de terapia gênica se viram às voltas com órgãos legisladores. Tragicamente, foi preciso que um paciente morresse no experimento para transmitir com clareza uma mensagem severa. A terapia gênica, esse complicado coquetel de vírus, fatores de crescimento e pacientes, é perigosa. Mas a mensagem dizia, mais que isso, por haver tantas incógnitas na equação desse tipo de terapia, uma supervisão rigorosa de todos os procedimentos que envolvam seres humanos é absolutamente necessária. Jesse Gelsinger morreu não só porque não sabemos o suficiente para prever com segurança total a reação de um indivíduo à terapia gênica, mas também porque os cientistas decidiram tomar atalhos indesculpáveis. Em 1999, Gelsinger, um adolescente do Arizona, ouviu falar de um experimento que vinha sendo realizado por James Wilson, diretor do Instituto de Terapia Gênica da Universidade da Pensilvânia. Gelsinger sofria de deficiência de ornitinina transcarbamilase, conhecida como OTC, uma insuficiência hereditária da capacidade do fígado de processar ureia, que é um produto natural do metabolismo proteico. Se não for tratada, a doença pode ser letal. Como a fenilcetonúria, ela pode ser controlada com alguns medicamentos simples, uma dieta adequada, mas a OTC deixa suas vítimas particularmente vulneráveis a outras infecções. O caso de Gelsinger, de 18 anos, era brando, mas um breve encontro com a morte quando era garoto, precipitado pela sua doença, instigou-o a se oferecer como voluntário na esperança de encontrar uma cura para si e para outros como ele. A terapia da Universidade da Pensilvânia pretendia usar um adenovírus, pertencente ao grupo que causa o resfriado comum, como vetor para o gene retificado. Entretanto, algumas horas depois de os vírus com a versão normal do gene da OTC terem sido injetados em seu fígado, Gelsinger foi acometido de intensa febre, resultado de uma infecção galopante,
acompanhada de coágulos sanguíneos e hemorragia no fígado. 3 dias depois de receber a injeção, Jesse Gelsinger estava morto. A morte do jovem foi um choque não apenas para sua família, mas para toda a comunidade de pesquisa. Uma investigação detalhada revelou graves lapsos procedimentais, dos quais talvez o mais evidente tenha sido este. Embora 2 pacientes houvessem apresentado sinais de toxicidade hepática em outra ocasião anterior do mesmo estudo, os casos não foram comunicados a nenhum órgão regulador nem foram divulgados aos voluntários do estudo. Se os Gelsinger houvessem sido informados, é provável que Jesse não se oferecesse tão sofregamente como voluntário e talvez ainda estivesse vivo. A tragédia foi um duro golpe no progresso da terapia gênica. Durante um tempo, a Food and Drug Administration decretou uma moratória em todos os experimentos congêneres na universidade e em diversos outros programas por todo o país. Bill Frist, do Tennessee, o único médico no Senado, conduziu um inquérito nos procedimentos de divulgação adotados em testes com seres humanos, e o presidente Clinton pediu padrões mais rígidos de consentimento informado, defendendo o direito de todo sujeito de um experimento ser notificado de todos os riscos possíveis. Se algum bem derivou da morte de Jesse Gelsinger, foi a intensificação da supervisão federal dos experimentos com seres humanos. A comunidade de terapeutas gênicos ainda estava se recuperando do choque provocado pela morte de Gelsinger quando notícias encorajadoras de uma história com final feliz chegaram da França. A doença visada era a Síndrome da Imunodeficiência Severa Combinada, a mesma que condenara David Vetter a viver dentro de uma bolha de plástico. Embora um transplante de medula óssea possa curá-la, o beneficiário do primeiro transplante, realizado em 68, ainda está vivo e saudável hoje. A taxa de sucesso é de apenas 40%, e mesmo transplantes bem-sucedidos muitas vezes levam a complicações severas, como no caso lastimável de David. Em 2000, uma equipe sob o comando de Ellen Fisher no Hospital Necker de Paris empreendeu uma terapia gênica em 2 bebês que, como David, eram mantidos em isolamento estéril desde o nascimento. Na maneira do tratamento da deficiência de adenosina deaminase, foi usado um retrovírus para inserir o gene necessário em células extraídas das crianças, células essas que foram posteriormente reintroduzidas no corpo delas. Mas, numa inovação notável, o grupo francês decidiu colher da medula óssea dos bebês as células que seriam modificadas. Por usar células-tronco imunológicas da medula em vez das células T comuns encontradas no sangue, o método, caso tivesse êxito, prometia uma correção genética autorregenerante, pois, quando células-tronco se reproduzem, aumentam não só o número delas mesmas, mas também o das células somáticas especializadas em que se transformam naturalmente. Logo, quaisquer células T produzidas a partir das células-tronco alteradas também portariam o gene inserido, tornando desnecessárias novas infusões de células modificadas. Foi exatamente o que aconteceu. 10 meses depois, células T contendo uma cópia funcional do gene ausente foram encontradas em ambos os pacientes e seus sistemas imunológicos estavam funcionando tão bem quanto de qualquer criança normal. O método de Fisher já foi aplicado em outras crianças com síndrome da imunodeficiência severa combinada. Após um longo e pouco auspicioso começo, a terapia gênica parecia enfim ter obtido seu primeiro sucesso inequívoco. Contudo, as comemorações duraram pouco. Em outubro de 2002, os médicos constataram que um dos bebês estava sofrendo de leucemia, um câncer da medula óssea, que leva à produção excessiva de certos tipos de células. Embora não tenha ficado estabelecido que a terapia gênica foi responsável, as provas circunstanciais são difíceis de negar. A terapia gênica aparentemente curou a síndrome da imunodeficiência severa combinada dos bebês, mas provocou leucemia num deles como efeito colateral. Os efeitos colaterais sempre exasperaram a medicina.
Toda droga pode afetar mais do que apenas o alvo pretendido e qualquer procedimento cirúrgico corre o risco de provocar complicações. Ainda que, sob muitos aspectos, a medicina genética se afaste da medicina convencional, hoje sabemos que ela também está sujeita à mesma lei das consequências involuntárias. É provável que o tratamento contra a síndrome da imunodeficiência severa combinada tenha inadvertidamente criado novos problemas ao tentar corrigir a falha original. Afinal, todo tratamento que implique inserir DNA viral no DNA das células de um paciente é intrinsecamente arriscado, pois esse DNA estranho pode prejudicar o funcionamento de algum gene crucial. Em geral, como a célula em que isso ocorre termina morrendo, esse tipo de evento não costuma ter impacto algum. Entretanto, é possível que afete algum gene cuja eliminação não provoque a morte da célula e que, em vez disso, suscite a sua capacidade de multiplicar-se irrestritamente. Nesse caso, a inserção viral pode provocar câncer. É o que parece ter acontecido com o bebê. Talvez a terapia gênica ainda esteja longe de oferecer os milagres previstos no início da revolução genética. A morte de Jesse Gelsinger foi um grave revés, e o efeito colateral leucêmico no tratamento da síndrome da imunodeficiência severa combinada mostrou-se ainda mais danoso. No caso de Gelsinger, tudo indica que uma imperdoável falha burocrática foi a principal responsável. Um problema que, espera-se, possa ser corrigido por regras mais rígidas. Mas não há solução fácil para o problema dos efeitos colaterais. Talvez tenhamos de recorrer a um tipo deprimente de avaliação nesse caso. A terapia gênica ao menos curou uma doença, a síndrome da imunodeficiência severa combinada, pior do que a que provocou leucemia. A boa notícia é que o bebê em questão parece estar reagindo bem ao tratamento quimioterápico contra a leucemia. Seja como for, o incidente com Gelsinger e a manifestação da leucemia cristalizaram muitos temas difíceis que ainda precisam ser esclarecidos se quisermos que a terapia gênica somática faça parte da medicina oficial. Não sou ingênuo a ponto de achar que experimentos futuros não revelarão outras dificuldades. Talvez leve algum tempo, até que possamos afirmar convictamente que conseguimos neutralizar todos os perigos inimagináveis. Mas acredito que o potencial dessa tecnologia de nos livrar da praga das doenças genéticas é simplesmente enorme demais para que a medicina lhe dê as costas. Nosso DNA pode revelar muito a nosso respeito. Como vimos, se a doença de Huntington estiver presente em sua família, o DNA pode praticamente revelar que futuro aguarda seus membros. Se possuirmos determinada variante de um gene, ou combinação de genes, o DNA também revelará em breve qual é nosso risco relativo de sucumbir a assassinos mais comuns, como as cardiopatias. Nossa versão do gene APOE já pode servir como indicador do mal de Alzheimer. Será que devemos nos preocupar que essas informações extraordinariamente íntimas venham a ser usadas contra nós? Muitos americanos hoje temem que seu perfil genético possa, um dia, impedi-los de contratar qualquer tipo de seguro-saúde. Em 2000, o American Journal of Human Genetics publicou os resultados de uma pesquisa que perguntara às administradoras de planos de saúde se pretendiam ajustar seus preços de modo a levar em conta as informações genéticas de seus segurados, caso estas lhe fossem disponibilizadas. Será que, em princípio, estariam dispostas a cobrar mais de um cliente em perfeita saúde se ele fosse portador de uma mutação que o predispusesse a alguma doença? Cerca de 2/3 admitiram que sim. As demais provavelmente mentiram. Seguradoras não são organizações filantrópicas. São negócios que têm de prestar contas aos acionistas. Não há motivo para supor que, por conta própria, não continuem fazendo o que sempre fizeram, ou seja, maximizar o prêmio dos clientes de maior risco e, se possível, evitar por completo os clientes com mais probabilidade de precisarem de atendimento médico dispendioso. O mesmo relatório descreve o caso em que uma administradora de planos de saúde aumentou o preço cobrado de um cliente com base numa suspeita de doença genética.
simplesmente porque essa pessoa solicitara um teste para a doença de Huntington. À medida que vamos nos conhecendo no âmbito molecular, será inevitável que aqueles que não tiveram sorte na grande loteria genética acabem pagando um preço dessa ou de outra maneira? E por que imaginar que tais abusos ficariam restritos às seguradoras? O perfil do meu DNA pode indicar minha propensão a um ataque cardíaco ou derrame, a tornar-me alcoólatra, a sofrer de depressão clínica. Será que tais informações fariam um possível empregador pensar duas vezes antes de me contratar? Questões como essas sugerem que o admirável mundo novo terá se tornado a realidade do nosso mundo muito antes do século 25 imaginado por Huxley. O DNA é um fato marcante e consumado da vida do século 21. Um gênio que nunca mais voltará para dentro da garrafa. O que viermos a permitir que seja feito com ele depende do que nós, como uma sociedade democrática, decidirmos. Infelizmente, em tais sociedades, as leis só tendem a ser promulgadas depois de terem se tornado necessárias. Um semáforo costuma ser instalado no cruzamento perigoso depois de vários acidentes já acontecerem ali. Talvez seja preciso haver mais algumas histórias assustadoras de flagrante injustiça de indivíduos vitimados por seu próprio genoma para motivar a aprovação da legislação apropriada. Que formato ela tomaria? A privacidade genética deve ser um critério básico, mas não necessariamente o objetivo derradeiro. Precisamos atingir um equilíbrio com as demais prioridades da sociedade, dentre as quais a principal talvez seja o combate às doenças, um esforço que cada vez mais dependerá do acesso de pesquisadores médicos ao maior número de dados genéticos coletáveis da população em geral. Embora a legislação não deva atrapalhar nossa ambição de explorar o pleno potencial do DNA em aliviar o sofrimento humano, em explicar quem somos e de onde viemos, ou em identificar quais dentre nós são culpados de algum crime, ela deve no mínimo assegurar que nenhum cidadão seja privado de seus direitos civis ou humanos com base no que porventura estiver inscrito em seus genes. Até lá, talvez seja reconfortante constatar que, a despeito da profusão de informações genéticas já disponíveis para as administradoras de planos de saúde, e não importa o que digam aos entrevistadores, essas empresas, de modo geral, têm mostrado pouca propensão a incluir considerações genéticas na apuração dos seus preços. A desafortunada pele clara que herdei de meus pais já provou sua suscetibilidade ao câncer, mas, da última vez que fiz os cálculos, eu não estava sendo cobrado a mais por isso. Mas também aqui o teor da questão é comercial, não caritativo. Ao longo do tempo, as seguradoras sempre fixaram seus preços com base em tabelas atuariais que estimam a saúde e a longevidade geral da população a partir, basicamente, do modo como vivemos. Desconfio que, mesmo que dados genéticos estivessem universalmente disponíveis, as seguradoras continuariam achando que os fatores associados ao estilo de vida, se alguém fuma ou não, se trabalha numa mina de carvão ou numa floricultura, oferecem prognósticos muito melhores dos riscos à saúde individual do que as diferenças determinadas pelas variações genéticas entre uma pessoa e outra, as quais, em sua esmagadora maioria, são sutis. É indiscutível que aqueles cujos DNA revelarem um destino inevitável de debilitação precisam de proteção especial da lei, mas a propensão a doenças como cardiopatias ou câncer certamente se mostrará tão difundida e tão complexa a ponto de tornar-se impraticável como base de discriminação de custos. A premissa essencial de qualquer seguro, que os pagamentos feitos pelos muitos felizardos que nunca precisarão ser indenizados cobrirão o conforto proporcionado a alguns poucos desafortunados. Dificilmente será abolida, não importa o acúmulo de informações genéticas disponíveis. Entretanto, mesmo que nossos direitos individuais sejam protegidos das possíveis revelações do nosso DNA, paz de espírito não é algo que se restaure tão facilmente assim. Como Nancy Wexler bem o sabe, o conhecimento genético pode ser
uma perspectiva assustadora. Concordo com ela. Não faz sentido sabermos algo que somos impotentes para remediar ou aliviar. O mal de Alzheimer é uma grande preocupação para pessoas da minha idade, mas, diante da ausência de uma possibilidade comprovada de tratamento, não tenho o menor interesse de fazer o exame para verificar a presença ou não do alelo APOE4. Craig Venter, por falar nisso, possui, indubitavelmente, uma cópia desse alelo. Sabemos disso porque ele insistiu em tornar público que o genoma sequenciado pela empresa Celera era o dele. E esse alelo, graças ao papel que desempenha no processamento do colesterol, está associado a um maior risco não só de Alzheimer, mas também de doenças cardíacas. Resumindo, o APOE4 não é, em absoluto, uma vantagem. Cativo dessa autoconsciência genética, Venter está sendo prudente e reagindo com a melhor profilaxia possível. Começou a tomar estatinas, uma classe de drogas que reduzem as taxas de colesterol e podem retardar ou prevenir a aparição do mal de Alzheimer. Mesmo sem saber qual é a situação dos meus alelos APOE, eu também estou tomando estatinas, pois julgo que um pouco de medicação preventiva não pode causar dano. Se as estatinas forem tão eficazes quanto alguns afirmam, o mundo ainda terá de suportar muitos anos de controvérsias venterianas e, espero, watsonianas. O conhecimento genético continuará sendo algo assustador enquanto permanecermos nesse estágio intermediário, isto é, termos basicamente o poder de diagnosticar, mas não de curar. Por outro lado, não se trata de um dilema médico inédito. Basta pensarmos no início do século XX, quando o diagnóstico do diabetes infantil era uma sentença de morte. Hoje, com a terapêutica da insulina, nada impede que essa criança chegue até a velhice. O que anima nossos esforços de pesquisa é a esperança de que, um dia, não muito distante, aconteça a mesma transformação no diagnóstico de uma doença como a de Huntington, de uma sentença de morte em uma prescrição médica. Hoje, estamos em condições muito melhores do que há 20 anos para anular certas desventuras genéticas. A expectativa de vida cada vez mais longa de pessoas com síndrome de Down, por exemplo, ou com fibrose cística, comprova esse avanço. Entretanto, por ora, nossas armas mais poderosas são os diagnósticos. A escolha entre fazer e não os testes deve caber a cada pessoa, ou a cada pai ou mãe, aqueles que terão de suportar mais diretamente o fardo desse conhecimento genético. No caso do diagnóstico pré-natal, é a futura mãe quem deve tomar as decisões. Isso não vale dizer que os outros não possam participar. Significa apenas que, em última análise, a escolha deve caber à mulher. Não só por ser ela quem irá ter a criança, mas também porque, queiramos ou não, o mundo ainda espera que as mulheres arquem com a maior parte da criação dos filhos no dia a dia. Todavia, sejam quais forem as circunstâncias específicas de cada decisão, uma coisa me parece mais do que clara. Ao longo da existência humana, as doenças genéticas já foram a causa de inimaginável tormento para incontáveis famílias, como a de Carol Carr, assolada pela doença de Huntington. Os testes genéticos têm o poder de, pela prevenção, reduzir esse sofrimento. Se existem, é uma irresponsabilidade não divulgar sua existência a todos aqueles que puderem usá-los, e é indesculpável não torná-los universalmente disponíveis.